Bom dia a todos. Declaro aberta a quarta audiência pública para a discussão dos projetos de plano plurianual dos exercícios de 2026 a 2029 da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2026. A mesa dos trabalhos está composta pela Câmara Municipal de Taubaté, o diretor de Orçamento e Finanças da Câmara de Taubaté, Plínio da Costa Júnior, pelo Instituto da Previdência Municipal de Taubaté, IPMT, o presidente do PMT, Lucas Costa, acompanhando pela diretora-geral, Nathalie, pela Universidade de Taubaté e pró-reitor Economia e Financeira da UNIT, professor Dr. Antônio Ricardo Mentro, pela Fundação Universitária de Taubaté, a FUST, o diretor-presidente, professor Dr. Ivair Alves dos Santos, pela Fundação Caixa Benefícios dos Servidores da Universidade, a FUNCABS, o diretor administrativo financeiro, professor mestre Jonas de Campos, pela Fundação e Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação da Universidade de Taubaté, a FAPET, a diretora tesoureira, professora doutora Késia, como vereador, por enquanto não. Nessa audiência, acompanharemos a apresentação do Plano Plurianual para os exercícios 2026 a 2029, da Lei Orçamentária Anual dos exercícios 2026, pelos representantes dos órgãos públicos municipais, conforme o estabelecido regulamento desta audiência. Após a explanação dos vereadores e assessores, poderão fazer o uso das considerações e direcionar os seus questionamentos a todos os órgãos até 6 minutos. Você, munícipe, que nos acompanha aqui no plenário, poderá participar usando a tribuna por até 3 minutos para fazer suas perguntas sobre os temas da audiência. Basta se inscrever e preencher o seu formulário, que está disponível aí mesmo, próximo às primeiras fileiras. Encerrando as exposições principais, os formulários serão recolhidos e os inscritos serão chamados logo após a fala dos vereadores e assessores. Você que nos acompanha pela TV Câmara de Taubaté, também poderá participar enviando o seu questionamento diretamente no WhatsApp do número 12-3625-9501. Serão reservados 10 minutos para os representantes de cada órgão representar os seus esclarecimentos. Para que essa audiência transcorra dentro da ordem de uma forma organizada, não serão permitidos partes de tempos reservados para os oradores fazendo uso da palavra serão controlados por esta presidência. E se encerrará e diminuirá dúvidas e decidir questões de ordem que eventualmente venha a surgir durante esta realização da audiência. Dando início às apresentações, convidamos a representante da Câmara, desculpa. Representante da Câmara Municipal de Taubaté, o senhor Plínio dos Santos, para discorrer sobre as propostas do Plano Plurianual dos exercícios 2026 a 2029 da Lei Orçamentária Anual do exercício 2026. Queria registrar aqui a assessora parlamentar do vereador Nicola Neto, a assessora Alessandra. Bom dia ao presidente da mesa e a todos que participam e a todos que nos assistem. Para começo, a gente vai colocar só um cenário para 2026, para daí a gente colocar a nossa apresentação.
Então, nós dizemos aqui que em 2026 nós teremos um ano eleitoral, teremos eleições para os cargos de presidente da República, governadores, senadores, deputados federais, estaduais e distritais. Esse universo de mudanças ou de reeleições embalará pelo menos os primeiros 9 meses do próximo ano. Somando-se a esse fato, teremos o início, mesmo que tímido, da reforma tributária. Os juros Selic fecharão com certeza o ano em torno de 15% e não temos perspectiva nenhuma de redução. E as previsões inflacionárias estão beirando hoje os 5%. E ainda temos os mercados externos que estão influenciando as operações internas produtivas e financeiras no nosso país. E para finalizar, nossa cidade está entrando em um plano federal para equacionar os problemas financeiros do passado e criar um ambiente favorável para novos e futuros investimentos. Portanto, este será o cenário para a projeção orçamentária do ano de 26. Agora faremos a apresentação do PPA e da LOA, respectivamente, e após a apresentação, me coloco à disposição para dirimir qualquer dúvida. Hoje faremos uma apresentação diferente, ela vai direto na tela. Então eu peço ao André da TV que faça a exibição, por favor. O Plano Plurianual, PPA, é a lei que estabelece um planejamento estratégico de médio prazo para a administração pública no Brasil, com validade de 4 anos. Ele define as prioridades, objetivos, metas e os investimentos do governo, tanto federal quanto estaduais e municipais, e é a base para a elaboração do orçamento anual. O PPA serve para dar continuidade às políticas públicas e garantir um planejamento mais eficiente e transparente do uso do dinheiro público. O PPA é um instrumento governamental instituído pela Constituição Federal de 1988, em seu artigo 165, que estabelece a sua necessidade e a sua estrutura como a base para outros instrumentos de orçamento. Para cada período de governo, uma lei específica é promulgada, para definir as diretrizes, os objetivos e as metas. Como exemplo para o PPA do governo federal, podemos citar as obras necessárias para a integração do país, o desenvolvimento tecnológico, a comunicação entre lugares, tanto em meios terrestres, aéreos ou fluviais, a minimização das diferenças sociais, vacinação em massa e outros projetos, processos e serviços. Exemplo, construção de uma usina hidrelétrica, suas linhas de transmissão e seus funcionários de apoio e os instrumentos de controle para a mesma para energizar regiões carentes de energia elétrica. Como exemplo do PPA estadual, podemos citar a criação do transporte em vários modais, ligando cidades e rodovias estaduais a outras cidades e rodovias, integrando estados de nosso país. Já no caso da Prefeitura Municipal, podemos citar o cuidado da população, principalmente na saúde e na educação, gerindo os diversos meios para atendimento, o melhoramento da saúde e do bem-estar da população e das cidades próximas, as quais não contam com os serviços disponíveis nas cidades maiores. Para a Câmara de Taubaté, seu PPA está centrado na manutenção dos meios para a fiscalização e para o atendimento da população, para ouvir seus anseios e suas necessidades, repassando e fiscalizando para que o Executivo solucione e melhore o atendimento aos munícipes e às estruturas físicas e aparelhos públicos em prol da comunidade. Buscando aumentar e melhorar a comunicação entre o Legislativo e a população de Taubaté, há o plano para a criação de uma rádio, a finalização de um anexo para melhorar o ambiente para receber os munícipes e para dar ferramentas para aumentar a visibilidade e a transparência, através da melhora da produção e do veículo para informar as novidades, as leis e para onde a cidade está caminhando.
Apresentação da Lei Orçamentária Anual 2026, base 2025. A Lei Orçamentária, mais conhecida como LOA, estima as receitas e fixa as despesas para o exercício seguinte. A LOA faz parte do processo de planejamento e execução do orçamento público, em conjunto com o Plano Plurianual, PPA, e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluído o subsídio dos vereadores e os demais gastos com pessoal inativo e pensionistas, não poderá ultrapassar os percentuais relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no parágrafo 5º do artigo 153 e nos artigos 158 e 159 da Constituição Federal, efetivamente realizado no exercício anterior. Taubaté possui mais que 301 mil habitantes, configurando um percentual de 5% para transferência constitucional. As receitas tributárias referentes ao exercício de 2025, as quais serão usados como base para o exercício de 2026, estão aqui elencadas. Esse quadro mostra as receitas agrupadas conforme suas famílias. Notamos que as receitas geradas pelas empresas correspondem hoje a quase 30% das receitas tributárias do município. Desta forma, a partir do ano de 2026, com a reforma tributária, teremos que acompanhar o andamento das mesmas. Esta é a disposição e a fixação das despesas da Câmara de Taubaté para o exercício de 2026, sendo que o total geral correspondente ao percentual estipulado para o Legislativo é de 5%, e a Câmara usará 3,73% dessa transferência constitucional. Gráfico de pizza enfatizando que o gasto com pessoal será menor que 70%. Conforme está demonstrado no item número 1, corresponde a 55% da despesa total. Esta informação é sobre os gastos com pessoal do Legislativo, conforme está descrito no artigo 29A da Constituição Federal. E para finalizar, temos os cálculos máximos e mínimos para o atendimento da Constituição Federal no que diz respeito aos gastos com pessoal e a receita tributária do município de Taubaté para o ano específico. Agradecemos, as pessoas, que estão ouvindo, e espero que essa informação que foi dada tenha sido entendida pelas pessoas, e se tiver alguma dúvida ou outra necessidade de explicação, a gente se coloca ao interdispor depois da apresentação. Okay? Muito obrigado, Plínio. Queria até parabenizar aí nosso diretor João aí pela sua condução aí na apresentação. E agora eu queria chamar aqui a Nataline do IPMT para discursar sobre as propostas do Plano Plurianual para o exercício 2026 a 2029 da Lei Orçamentária Anual do exercício 2026. Bom dia a todos aqui presentes e a todos que nos assistem pela TV Câmara. Eu venho apresentar a proposta do Plano Plurianual para os anos de 2026 a 2029 do Instituto de Previdência do município de Taubaté. Bom, com relação aqui às nossas receitas estimadas para os próximos 4 anos.
Antes de entrar nos números, basicamente, as receitas que ingressam nos cofres do IPMT são as contribuições previdenciárias, né, os 14% descontados de todos os nossos servidores municipais e repassados aos cofres do IPMT pelas entidades, a contribuição patronal, atualmente no percentual de 25%, recolhido também pelas entidades aos cofres do IPMT, os parcelamentos de débitos. Então, a Universidade de Taubaté e a Prefeitura de Taubaté, em determinado momento, não repassaram, na época própria, as contribuições previdenciárias ou os aportes, que geraram parcelamentos de débitos, que são recolhidos aos cofres do IPMT também. A receita patrimonial, que é referente ao rendimento das aplicações financeiras. As compensações previdenciárias, que é o Comprev, que outros institutos de previdência ou o próprio INSS recolhe aos cofres do IPMT. E os aportes para amortização do déficit atuarial, que estão na Lei 447 de 2019. Então, basicamente, são essas as receitas que ingressam, né, todo ano nos cofres do Instituto. Indo para os números, nós temos, então, as receitas estimadas para 2026, a contribuição do servidor, estimada em R$ 96.663.000. Para 2027, R$ 104.396.000. Para 2028, R$ 112.748.000. Para 2029, R$ 121.768.000. A contribuição patronal, que é a alíquota de 25%, a ser recolhida por todas as entidades. 2026, estimada em R$ 172.614.000. Em 2027, R$ 186.423.000. 2028, R$ 201.336.000. E 2029, R$ 217.443.000. Aqui nós fizemos a projeção para os próximos anos, considerando o histórico dos últimos 3 anos, e nós aplicamos esse percentual obtido para os próximos anos. Os parcelamentos de débitos previdenciários de contribuições patronais, aqui para 2026, R$ 51.570.000. 2027, R$ 58.270.000. 2028, R$ 66.086.000. 2029 cai para R$ 57.442.000, que é o ano que terminam os parcelamentos, por isso que tem uma queda ali, nesse último ano. A receita patrimonial, para todos os anos, estimada em R$ 5 milhões. A compensação previdenciária, R$ 2.420.000 para 2026, R$ 2.662.000 para 2027, R$ 2.928.000 para 2028, R$ 3.221.000 para 2029. Os aportes para a cobertura do déficit atuarial, aqui nós replicamos os valores da Lei 447 de 2019. Se vocês observarem, na lei tem os valores dos aportes para vários anos. Então, a gente pega a lei e replica aqui para cada exercício. 2026, então, nós temos a receita do aporte estimada em R$ 32.062.000. 2027, R$ 35.268.000. 2028, R$ 38.795.000. 2029, R$ 43.645.000. Por fim, aqui, os parcelamentos de débitos previdenciários de aportes. A gente separa os parcelamentos em contribuições e em aportes, porque os aportes a gente precisa, conforme as regras do Ministério da Previdência, aplicá-los por 5 anos. Ingressou no cofre do IPMT aporte, tanto o parcelamento quanto o aporte normal do mês, a gente tem que investir e deixar ele congelado, digamos assim, por 5 anos sem utilizar. Por isso que a gente separa, a gente segrega aqui no quadro. Então, para 2026, parcelamento de débitos dos aportes, R$ 13.400.000. 2027, R$ 15.220.000. 2028, R$ 17.294.000. E 2029, ele cai também, porque acaba em 2029, reduz para R$ 14.791.000. Com isso, nós temos, então, para 2026, uma receita total estimada de R$ 373.730.000. Para 2027, R$ 407.240.000. 2028, R$ 444.189.000. E 2029, R$ 463.312.000. Aqui as nossas despesas por programa. Nós temos apenas 2 programas, que é o 4008, que é a manutenção do pagamento de aposentadorias e pensões, né, que é a competência do Instituto, e o programa, depois mais à frente, da reserva de contingência. Somente esses 2. E então, basicamente, as despesas do Instituto é aposentadoria e pensão, em sua maior parte,
o valor para custear o funcionamento da sede do IPMT, o pagamento de compensação previdenciária, da mesma forma que nós temos a receita, que outros institutos e o INSS recolhem aos cofres do IPMT, nós também temos essa despesa para com eles. E eventuais adiantamentos de despesa. Então, vamos aqui aos números. Na ação 2159, pagamento de aposentados, para 2026 nós temos um valor previsto de despesa de 270.260.000, para 2027, 297.286.000, 2028, 327.015.000, para 2029, 359.716.000. Na ação 2160, pagamento dos pensionistas, nós temos para 2026, 49.482.000, 2027, 54.430.000, 2028, 59.874.000, 2029, 65.861.000. Ação 2162, que é o custeio administrativo do RPPS, que é o valor destinado ao pagamento das despesas para manutenção da sede do IPMT. Então, nós temos para 2026 uma estimativa de 9.660.000 de despesa para isso, 10.626.000 para 2027, 11.689.000 para 2028, 12.861.000 para 2029. Ação 2231, pagamento de compensações previdenciárias para 2026, 1.980.000, 2027, 2.178.000, 2028, 2.395.000 e 2029, 2.635.000. Adiantamentos de despesa na ação 2357, para 2026, 22.000, 24.000 para 2027, 26.000 para 2028, 29.000 para 2029. Na despesa de capital ali, nós temos dentro do custeio do RPPS, destinado para eventual compra de material permanente, R$181.000 para 2026, R$199.000 para 2027, R$219.000 para 2028 e R$241.000 para 2029. Dessa forma, nós temos aqui, então, um total das despesas desse programa 4008 de R$331.405.000 para 2026, R$364.546.000 para 2027, R$401.001.000 para 2028 e R$441.104.000 para 2029. E no programa da reserva de contingência, né, a reserva de contingência destinada para eventual crédito adicional, para eventual necessidade de suplementar alguma dotação, alguma despesa, né, que tenha sido insuficientemente dotada, nós temos ali para 2028, R$42.142.000, desculpa, 2026. Para 2027, R$42.494.000, 2028, R$42.969.000 e 2029, o valor ele cai pela metade da reserva de contingência para R$21.966.000. Aqui nós temos dois fatores. Como eu disse ao longo da apresentação, os parcelamentos de débitos se encerram no ano de 2029. Então, no ano de 2029, temos menos receita de parcelamentos, consequentemente, faz com que caia a reserva de contingência. E também, ao longo dos 4 anos, a receita ela cresce menos do que a despesa. Então, esse é um outro fator que faz com que a reserva de contingência caia também. Ok? Bom, esse slide eu vou falar mais à frente, dentro da parte da LOA. Então, aqui, com relação à proposta do plano plurianual, esses são os valores. Tá? Com relação agora à lei orçamentária anual para 2026, as propostas foram feitas em tempo próximo, então os valores para 2026 das receitas e das despesas, elas são os mesmos que eu já apresentei aqui no PPA, tá? Então não vou ler novamente porque eu já li. Então aqui para 2026 nós temos uma proposta de lei orçamentária anual de uma receita total de 373.730.000, esses valores todos eu já falei. E as despesas fixadas aqui, as despesas correntes, 331 milhões, as despesas de capital, R$181.000, e a reserva de contingência, 42 milhões de reais. Tá? Então, o nosso orçamento do IPMT proposto para 2026 em 373 milhões. Aqui, a título de ilustração, nós temos que, para 2026, as contribuições patronais, que é a alíquota de 25% que serão recolhidas por todas as entidades,
é no volume total de 172 milhões de reais. Desse valor, cerca de 80% vai ser recolhido aos cofres do IPMT pela Prefeitura de Taubaté, no total de 136 milhões 784 mil reais. A Câmara Municipal vai repassar aos cofres do IPMT no próximo ano uma estimativa de 4 milhões 143 mil reais, representando cerca de 2,4%. A Universidade de Taubaté, 30 milhões 657 mil reais, representando 17,76%. E o próprio Instituto vai recolher 1 milhão e 28 mil reais, representando 0,6%. O IPMT também tem a contribuição patronal, porque nós temos quadro próprio de servidores. Então, nós já temos servidores que foram concursados no IPMT, que já se aposentaram, temos pensionistas de pessoas do quadro do IPMT que já faleceram, então por isso que o IPMT também tem uma fatia aqui. Aqui também apenas a título ilustrativo, para 2026 nós temos uma previsão de pagamento de benefícios de aposentadorias e pensões no total de cerca de 320 milhões de reais. Desse valor, 63,65% serão pagos a aposentados e pensionistas originários da Prefeitura de Taubaté, no total de 203 milhões de reais. 7 milhões 667 mil reais destinados ao pagamento de aposentados e pensionistas originários aqui da Câmara Municipal. 32,91%, que representa 105 milhões 143 mil reais, destinados aos pagamentos de aposentados e pensionistas da Universidade de Taubaté. E 3 milhões 321 mil, que serão destinados aí para pagamento de aposentados e pensionistas do próprio Instituto. Aqui é o quadro que eu mostrei anteriormente, que eu disse que falaria aqui na LOA. Então, aqui nós temos detalhado quanto que será destinado ao custeio administrativo do IPMT. Então, para o funcionamento do Instituto em 2026, nós temos uma previsão de despesa de 9 milhões 842 mil reais. Dentro desse valor, nós temos todas essas despesas aqui. A folha de pagamento dos servidores que lá trabalham, 3 milhões de reais. Auxílio alimentação, 60 mil reais. Diárias, 12 mil. Sentenças judiciais, 22 mil reais. Material de consumo, né? Papel, sulfite, diminuindo, porque agora nós temos o processo digital, né? Mas todo o material de consumo de cozinha, então, 72 mil reais. Serviço de terceiros, 1 milhão 650 mil. Aqui nós temos contratos de tecnologia da informação, de sistemas. Serviço de consultoria, 220 mil reais. Aqui entra atuarial, consultoria de investimentos, consultoria previdenciária. Serviço de tecnologia da informação, 550 mil. Obrigação tributária PASEP, 3 milhões 900. Os aportes para amortização do déficit atuarial, o IPMT também paga aportes, conforme a Lei 447 de 2019. Aqui previsto em 102 mil reais, e material permanente, previsto 181 mil reais. Bom, esses são os dados da proposta da nossa Lei Orçamentária Anual para 2026. Obrigada pela atenção, eu fico à disposição para esclarecimentos que se fizerem necessários. Muito obrigado, Nathalie. Eu queria apresentar, né, que está aqui presente nessa audiência, nosso vereador Neneca Luiz Henrique, também a assessora parlamentar do vereador Isaac do Carmo, Alessandra Freitas, muito obrigado. Também o assessor parlamentar do nosso vereador, professor Edson, nosso amigo José Rômulo, muito bom ter vocês aqui. E também o nosso assessor parlamentar, Vinícius Nunes, da vereadora Thalita. Muito obrigado pela presença de vocês. Próximo ao uso da palavra, representando a Universidade de Taubaté, o professor Antônio Ricardo, para discursar sobre as propostas do Plano Plurianual para os exercícios 2026 e 2029 da Lei Orçamentária Anual do exercício 2026. Muito bom dia a todos. Cumprimento a mesa, todos os que nos acompanham pela TV Câmara. Bom, vamos passar agora a discutir os valores do Plano Plurianual e da LOA 2026, valores esses que são concomitantes, então apresentarei tudo de uma vez. Bom, iniciaremos então pelas nossas receitas, né? Vamos começar aqui pela receita patrimonial, prevista agora já para 2026 em LOA e PPA, no montante de 7.870.000,
concluindo aí em 2029 no montante de R$ 8.818.662, lembrando que a receita patrimonial são a remuneração advinda das aplicações, né, e os aluguéis da universidade, entre outras questões. Tá? No segundo slide, nós temos aqui a receita da prestação de serviços, né, que é a maior receita da Universidade de Taubaté, que inicia aí em LOA 2026 no montante de R$ 228.956.267, concluindo aí no PPA de 2029 no montante de R$ 300.204.863. Essa receita ela é corrigida, além da questão inflacionária e dos valores históricos, também pela entrada dos novos alunos, né, tanto nos campos sede quanto nos de fora de sede. E aí, cabe destacar aqui na segunda linha, nós temos aqui a nossa principal receita, que é a anuidade da graduação presencial, que inicia aí na LOA 2026 com uma previsão de R$ 193.827.732. Importante também ressaltar, né, ali nós temos na antepenúltima linha a questão da dívida ativa, né, com uma previsão aí de arrecadação desse valor que ficou devido dos nossos egressos que porventura não tiveram a possibilidade de pagar as mensalidades quando estiveram conosco, no valor de R$ 20.500.000 em LOA 2026. Temos também a questão dos outros serviços, né? Em LOA 2026 nós temos aí uma previsão de R$ 278.535, lembrando que esses outros serviços diz respeito aí aos serviços prestados pelas nossas clínicas e laboratórios, tá? Então, aqui já deixo a intenção constante da universidade de sempre fortalecer essa parceria junto à Prefeitura Municipal para que nós possamos atender mais e melhor a nossa comunidade, tá? E, logicamente, prestar, né, a principal função dessas clínicas, que é a função pedagógica. Em relação às transferências correntes, nós temos aí um montante de R$ 1.241.075, que diz respeito à FEIDRO, né, um projeto da pós-graduação que vem com verba de fomento. Nas outras receitas correntes, onde nós temos aqui todas as questões das indenizações, etc., nós estamos prevendo aí um montante de R$ 2.191.953 em LOA 2026. Sobre as demais despesas correntes, né, já está aqui, esse slide já está contemplado no valor anterior, então vou passar aqui para as receitas de capital. Lembrando que dentro das receitas de capital nós temos ali as alienações de bens, né, móveis e imóveis, mas as vendas dos imóveis declarados da Universidade de Taubaté ainda não compõem essa previsão orçamentária, né? Devido ao transcorrer aí de todo o processo de venda, ela não ingressa aqui. A Universidade de Taubaté já tem a possibilidade de receber esse valor, todavia, quando for executar, né, a construção aí, visto que é uma verba carimbada, quando for executar a construção do novo prédio no campus do Bom Conselho, né, nós solicitaremos, logicamente, e temos sido muito bem acolhidos por essa casa, um crédito adicional para dar vazão, né, a esse projeto da universidade. Passamos agora a discorrer um pouquinho sobre as despesas declaradas aí em LOA e PPA, tá? As despesas da Universidade de Taubaté, elas são separadas por unidades orçamentárias, sendo a primeira unidade orçamentária a reitoria. Dentro da reitoria, nós temos aí uma previsão para o ano que vem de uma despesa de R$ 35.507.286. É importante ressaltar que dentro dessa UO estão os encargos sociais e os precatórios judiciais, tá? Então, nós temos aí como encargos sociais R$ 2.451.000 e também o cumprimento dos precatórios judiciais, e aqui aí já tem o IPMT
no valor de R$ 18.598.094. Ainda dentro dessa OO, a previsão para 2029 nós temos despesas no montante de R$ 42.330.793. Passamos agora, então, à Pró-Reitoria de Administração. A Pró-Reitoria de Administração é quem cuida de toda a área de manutenção, contratos, etc., da Universidade de Taubaté, sendo que a maior despesa dessa Pró-Reitoria é o suporte técnico administrativo, ou seja, a manutenção da própria Pró-Reitoria, os contratos que ela manutencia, né, todo o pessoal que mantém a Pró-Reitoria, água, luz, telefone da Pró-Reitoria, tá? E das instalações vinculadas à Pró-Reitoria. Nós temos aí uma previsão orçamentária para o ano que vem de R$ 41.027.045 de despesa, chegando aí em 2029, no PPA, a R$ 52.267.860, sendo que desse montante, R$ 32 milhões para o ano que vem, 210.717, são de suporte técnico administrativo. A Pró-Reitoria de Economia e Finanças tem apenas um programa, né, que, visto que é uma prestadora de serviço, que trabalha com toda a questão financeira, administração financeira da vida do aluno, nós teremos aí uma previsão para 2026 de R$ 3.658.236, chegando à despesa prevista no PPA 2029 de R$ 4.099.189. Em relação à nossa Pró-Reitoria de Extensão, que cuida das relações com a comunidade, nós temos aí para a LOA 2026 um montante de R$ 7.208.688 nas despesas, né? Também se destacam aí nesse orçamento a questão das despesas com suporte técnico administrativo e relações institucionais e comunitárias, onde nós temos aqui nessa família as bibliotecas, as clínicas, o escritório de assistência, entre outros. A previsão para essa Pró-Reitoria é que ela alcance a despesa de R$ 8.276.985 ao término do PPA em 2029. A Pró-Reitoria de Graduação, que cuida de toda a questão do ensino da Universidade de Taubaté, nós temos aqui um orçamento previsto para 2026, né, de despesas de R$ 121.338.973. Dentro desse orçamento, também o que se destaca é o suporte técnico administrativo, lembrando que dentro dessa Pró-Reitoria estão as manutenções dos departamentos e todo o corpo docente, tá? Então, por isso, esse valor é tão expressivo dentro dessa Pró-Reitoria, tá bom? A previsão de despesa para essa Pró-Reitoria em 2029 é de R$ 173.320.048. E é importante destacar também que essa Pró-Reitoria tem 3 programas, afinal, a Universidade de Taubaté, ela trabalha em todos os níveis de ensino, então nós temos aí a graduação, que é a principal fonte de receita, mas também temos despesas com ensino fundamental, médio e profissionalizante dentro dessa Pró-Reitoria. Em relação à pesquisa e pós-graduação, nós temos para o ano que vem uma despesa estimada em R$ 8.988.045. É importante destacar que dentro dessa despesa também nós temos a questão do suporte técnico administrativo, né, que envolve também os professores da pós-graduação, mas já é importante salientar aqui a questão das bolsas, né, as duas primeiras famílias aí do programa de bolsas de estudo, que são bolsas voltadas aí para alunos de pós-graduação, né, e de iniciação científica. A previsão para esse orçamento em 2029 é que nós tenhamos uma despesa de R$ 9.201.917. E chegamos agora à Pró-Reitoria Estudantil, que é quem cuida aí
do nosso aluno, nossa razão de existir como universidade. Aqui dentro dessa pró-reitoria, o orçamento estimado em LOA 2026 é de R$ 10.817.408, sendo destaque aqui a relação com as bolsas de estudos ofertadas pela Universidade de Taubaté, que em graduação para o ano que vem está previsto no montante de R$ 7.851.000, as bolsas de estudos do ensino fundamental mais R$ 550.000 e as bolsas do ensino médio profissional mais R$ 844.000. Tá? Tudo isso já está previsto. Lembrando que, comumente, né, as bolsas são sempre planejadas pela universidade de forma sustentável, nós subsistimos da mensalidade dos alunos, então nós fazemos o planejamento de forma sustentável. Uma vez que nós temos possibilidade de ofertar mais, e aí isso também agradeço à Câmara, porque isso tem sido bastante acolhido aqui nessa casa, nós temos suplementado o orçamento de bolsa ao longo do ano, assim que nós acompanhamos o comportamento da nossa receita para poder ofertar mais e atender mais os nossos discentes. Somente fechando, dentro desse orçamento, no PPA, nós temos aí uma previsão de crescimento até 2029, alcançando o montante de R$ 12.886.049. A partir daí, temos aqui os representantes das fundações, né? Esse slide demonstra as transferências realizadas para as fundações pela Universidade de Taubaté, previstas para 2026 num montante de R$ 11.673.614, chegando em 2029 em R$ 13.080.770 pelo nosso PPA, tá bom? E aí as fundações, a FUNCABS, a FAPET e a FUST, né, para manutenção dos nossos convênios e transferências voluntárias. Dessa forma, nós temos aqui um total de despesas de 240.269.295 e que bate exatamente com as receitas previstas em 240.269.295, mostrando aí o equilíbrio tanto da LOA quanto do nosso PPA, que tem sido executado com bastante eficiência, né, como tem sido demonstrado aí nas nossas apresentações aqui na Câmara, tem sido realizado, executado com bastante eficiência, sendo cumprido aí o previsto. Nesse sentido, a previsão para o PPA 2029 é de R$ 315.519.638, que também vale tanto para as receitas quanto para as despesas, seguindo aí o equilíbrio orçamentário da Universidade de Taubaté. Bom, encerro aqui minha apresentação, agradeço a todos os presentes e me coloco à disposição para quaisquer questionamentos. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Antônio Ricardo, representando a Universidade de Taubaté, a Unital. E agora eu quero chamar aqui o representante da FUST, o professor Ivair, para discorrer sobre as propostas do Plano Plurianual para o exercício 2026 e 2029 da Lei Orçamentária Anual para o exercício 2026. Bom dia a todos e a todas. Presidente da mesa, muito obrigado pela oportunidade. Estou aqui hoje para falar sobre a Fundação Universitária de Taubaté. Antecipo que eu irei falar sobre o PPA e o nosso PPA já está incluso a LOA, tá? Então eu acho que se eu ficar estendendo muito, vai levar muito tempo. Então eu vou falar do PPA que já está incluído a LOA de 2026. Objetivos da FUST: proporcionar meios necessários à adequada extensão da Universidade de Taubaté no atendimento das necessidades educacionais, assistenciais e sociais. As diretrizes para a elaboração do PPA da FUST, da Fundação Universitária de Taubaté: apoio às ações de extensão da universidade e no atendimento de diversas necessidades da comunidade universitária e da sociedade como um todo. Proporcionar e facilitar meios e condições para apoiar a assistência, o ensino e a pesquisa. Administrar programas mediante
convênios ou parcerias que serão base para a formulação dos programas e ações. Dentro disto, o programa 2201, a gestão administrativa da sede da Fundação Universitária Taubaté, garantir a gestão eficiente da sede administrativa, assegurando suporte técnico e operacional para todas as ações institucionais. A gestão e conservação, a meta financeira para 2026 é 50 mil. Para a gestão administrativa e operacional da sede, 550 mil. E o cumprimento de precatórios de sentenças judiciais, 898 mil, totalizando isto um montante de 1.498.000. A meta financeira para o ano de 2027, 52 mil. A gestão administrativa e operacional da sede, 572 mil. E o cumprimento de precatórios, 934 mil, totalizando 1.558.000. Para o ano de 2028, a gestão e conservação patrimonial, 53.900. A gestão administrativa e operacional da sede, 593 mil. O cumprimento de precatórios e sentenças judiciais, 970 mil, totalizando isto 1.600.000. Já para a meta de 2029, a gestão e conservação, 56 mil, a gestão administrativa, 616 mil, o cumprimento de precatórios, 1 milhão, isto total, 1.679.000. Dentro disso, as parcerias para o crescimento e inovação na saúde e na educação. Promover e fortalecer parcerias estratégicas com instituições públicas, privadas, universidades, empresas e organização da sociedade civil, visando a inovação, o desenvolvimento institucional e o crescimento sustentável, alinhados aos princípios de eficiência, eficácia e transparência. O apoio técnico operacional a projetos e eventos com instituições parceiras, a nossa meta financeira para 2026, 100 mil. A meta financeira para 2027, 104, para 2028, 107 e para 2029, 112. Tá? Então, no final de 2029, nós estaríamos com um total de 112 mil. A reserva de contingência, né, para a Fundação Universitária Taubaté. Então, nós temos ali o 2026, 170 mil. Para 2027, 176 mil. 2028, 183 mil. E 2029, 190 mil. Dentro disto, a gestão e conservação do patrimônio, manutenção predial da Fundação Universitária Taubaté, as ações preventiva e corretiva e de mobiliário e equipamentos de escritório. A gestão administrativa e operacional da sede, ela oferece suporte à diretoria, otimizando processos dentro da conformidade legal. O cumprimento de precatórios e sentenças judiciais. Então, vocês veem que este é o maior montante nosso, tá? O que hoje nos entrava muito é essa parte de precatórios e sentenças judiciais. Conformidade legal e responsabilidade fiscal planejada. As receitas correntes, né? A receita patrimonial para 2026, 200 mil. As receitas de serviço, 100 mil, totalizando 300 mil. A meta financeira para 2027, a receita patrimonial, 208 mil. A receita de serviço, 104 mil, com um total de 312 mil. Já para 2028, a receita
patrimonial, 215 mil, a receita de serviços, 107 mil, com um total de 323 mil. Para o ano de 2029, a receita patrimonial, 224 mil, a de serviços, 112 mil, com um total de 336 mil. As receitas correntes inter, a receita patrimonial, a meta para 2026, 68 mil. As transferências correntes, 100 mil, totalizando 168 mil. A de 2027, receita patrimonial, 71 mil. A transferências correntes, 104 mil, com um total de 175 mil. Para 2028, a receita, 74 mil, e as transferências correntes, 107 mil, com um total de 182 mil. Já para o exercício de 2029, a receita patrimonial, 76 mil, as transferências correntes, 112 mil, totalizando 189 mil. As transferências voluntárias da Universidade de Taubaté repassam para a Fundação. Para 2026, 1.300.000, 2027, 1.352.000, 2028, 1.400.000, para 2029, 1.456.000. Esses são os dados da PPA que já estão incluso a LOA, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição, que alguém tenha alguma dúvida. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Ivair, representando a FUST. Agora eu queria chamar o representante da FUNCABS, o professor Jonas, para discorrer sobre as propostas do Plano Plurianual para os exercícios 2026 a 2029 da Lei Orçamentária Anual dos exercícios 2026. Com a palavra, professor Jonas. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar o presidente dessa sessão, o vereador Ariel, e todos os demais presentes que nos acompanham aqui presencialmente pela TV Câmara. Inicio a apresentação, então nós colocamos um formato no qual nós temos primeiro o projeto plurianual, da forma que já foi divulgado em outras audiências, e na sequência nós temos a LOA. De novo, aqui a gente reforça um pouco a questão da FUNCABS, né? Os objetivos da FUNCABS, que ela é uma fundação que visa os ativos e inativos servidores da Universidade de Taubaté, proporcionando benefício para eles. E também, a partir de 2022, nós temos um convênio com a Prefeitura Municipal. As diretrizes para a elaboração, tanto do PPA e depois que vai se refletir na LOA, a gestão de benefícios oferecidos aos professores e servidores da Universidade de Taubaté, gestão do equilíbrio orçamentário, que é um compromisso dessa gestão da universidade, a padronização documental, que facilita muitos processos e traz bastante economia a todo o sistema, a capacitação e treinamento dos funcionários para que possamos ter mais eficiência nos desenvolvimentos das atividades da Fundação, inovação e melhoria dos seus serviços e alinhamento dos objetivos de desenvolvimento sustentáveis, que é um objetivo muito forte na Universidade de Taubaté. Nós temos aqui, basicamente, esses programas, que é o 2301, que é gestão e suporte institucional, 2302, o que trata da qualidade de vida dos nossos servidores, através de benefícios aos ativos e inativos. Temos o apoio à educação da Rede Municipal de Ensino de Taubaté, que é parte desse convênio. Temos também a reserva de contingência, para garantir também a sustentabilidade da nossa fundação. As ações, elas vão, então, estar divididas em três principais. A 1231, a gestão do mobiliário, equipamentos e imóveis da Fundação, a gestão administrativa e operacional da nossa sede e o cumprimento de sentenças judiciais. Aqui nós temos os números desdobrados dentro do PPA. Gestão de imobiliário e equipamentos, nós temos uma previsão total no período de 4 anos de 292 milhões, gestão administrativa em torno de 292 mil, né?
E gestão administrativa operacional da nossa sede, 3 milhões durante esses 4 anos. Cumprimento de sentenças judiciais, 376 mil, totalizando 3.692.000. Os benefícios e qualidade de vida dos nossos servidores ativos e inativos estão descritos na ação 2303, benefício aos servidores e funcionários da Unital. Nós temos aqui 42 milhões de benefícios acumulados. Aqui eu acho que teve um erro de digitação, faltou ali na soma, a gente já faz isso na errata. E o programa de educação da rede municipal de ensino de Taubaté. 2304 é o apoio à manutenção do ensino infantil, 2305, insumos para que possamos cumprir esse convênio, 2306, apoio à manutenção da educação fundamental e também o 2307, da mesma forma do item anterior infantil, os insumos necessários para que se possa ser cumprido esse convênio no que diz respeito ao ensino fundamental. Aqui nós temos um corte disso mais detalhado, em termos de valores. Nós temos, para a manutenção do ensino infantil, 215 milhões acumulados em 4 anos, aquisição de insumos, 22 milhões, da mesma forma no fundamental, temos 195.353.000, aquisição de insumos para esse convênio, né, do ensino fundamental, 14 milhões. Totalizando uma transferência total de 448 mil, ou seja, um gasto previsto de 448 mil. A reserva de contingência, nós temos uma reserva de contingência que, como o próprio nome diz, é para situações emergenciais, né? Essa reserva de contingência ela foi definida em 1.869.000, foi fixada nesse valor. E agora nós vamos às fontes de financiamento. Para a gente entender bem sobre a FUNCABS, nós precisamos entender quais são as suas fontes de receita. As receitas patrimoniais são as aplicações financeiras, enquanto o dinheiro aguarda a sua realização, aguarda o seu gasto, ele fica em aplicações financeiras e gera uma receita, obviamente, que é considerado também. Receita de serviços, porque a FUNCABS gera tudo, faz uma gestão de serviços em prol dos seus servidores, e as outras receitas correntes, por exemplo, multas, enfim, de contratos não cumpridos, que são essas outras receitas correntes. As nossas receitas, então, nós classificamos em receitas intra e transferências intra. A receita intra são os rendimentos de aplicações financeiras e as transferências são aquelas advindas da Unital e da Prefeitura do convênio, né? E essas receitas correntes intra, nós temos o aluguel dos imóveis para a Universidade de Taubaté e para as fundações também. Valores totais, nós temos, então, fixado no projeto plurianual, 453 milhões, no plano plurianual, despesas de 496. A diferença, ela vem das transferências voluntárias da Universidade de Taubaté, uma legislação que uma parte do valor da receita da universidade é repassado para a FUNCABS. Aqui nós, então, concluímos a apresentação do PPA, de novo, reforçando o compromisso com eficiência administrativa, com uma gestão séria, comprometida com o próprio andar da administração da Universidade de Taubaté e seus compromissos também. Agora nós vamos falar da Lei Orçamentária Anual e, obviamente, ela é um corte do PPA, né? Então, aqui, de novo, a gente repisa os objetivos da FUNCABS, fazemos também uma explicação aqui das rendas e transferências, lembrando que nós fizemos em 2 partes, por ser exatamente o mesmo documento já apresentado em outras audiências. E aqui nós temos as receitas agora apenas para o ano de 2026, ou melhor, o exercício de 2026. Receita patrimonial, 441 mil, serviços, receitas correntes, receitas intra
e as transferências do convênio, né? O convênio com a Prefeitura para a Educação Infantil e Fundamental. As transferências, então, da Prefeitura Municipal por conta do convênio são divididas em duas partes, uma para ensino fundamental e outra para ensino infantil. E aqui nós temos os valores, então, discriminados por nível de ensino. Teremos também o repasse dessas transferências voluntárias, que já constam lá no PPA e na LOA da Universidade de Taubaté, no montante de 10.323.000. Aqui nas despesas do programa, né, nós temos aqui gestão e suporte institucional, para compor aqueles 10 milhões que nós recebemos da Universidade de Taubaté, e temos também a benefício qualidade de vida aos nossos ativos e inativos. Aqui nós temos, então, isso dividido em dois programas. Apoio à educação, agora a gente já falando de novo do convênio com a Prefeitura Municipal, nós temos os 105 milhões, de novo, repetindo, né, que para promover a educação infantil do município de Taubaté, nós precisamos desse valor que vem do repasse da Prefeitura Municipal, e desse valor nós temos uma reserva de contingência de 441 mil. Aqui nós apresentamos as despesas, aqui já considerando tanto o convênio como a sede, nós temos 447 mil pessoal FUNCABs, pessoal em encargos do convênio com a Prefeitura Municipal, 82 milhões, juros, encargos de dívida, outras despesas, enfim, totalizando 117 milhões. Aqui nós temos também a transferência da Universidade de Taubaté, de 10.323.000, mais aluguéis, acordos e multas que ingressarão no caixa da FUNCABs. Daí nós temos aqui a apresentação da reserva de contingência e os benefícios da Unital. Aqui, nesse quadro, nós temos o valor do convênio, 105 milhões, a aplicação financeira que vai gerar rendimento é considerado como receita pela FUNCABs, dividido já em infantil e fundamental. Encerro essa apresentação, agradeço novamente pela oportunidade e me coloco à disposição para qualquer dúvidas que pairem ou qualquer esclarecimento necessário. Muito obrigado, professor Jonas, representando aqui a FUNCABs. Agora representando a FAPET, a professora Késia, onde vai discorrer sobre as propostas do Plano Plurianual dos exercícios 2026 a 2029, da Lei Orçamentária Anual para o exercício 2026. Com a palavra, a professora Késia. Sim. É o que está em PPT. Apresentação. É o primeiro. Apresentação PPA. Isso. Bom. Okay. Bom dia.
a todas e todos presentes e que nos acompanham pela TV Câmara Municipal. Em nome do vereador Ariel, cumprimento a mesa, cumprimento também todas as vereadoras e vereadores do município de Taubaté e todos os servidores desta casa. Então, meu nome é Késia Kamimura, estou vice-presidente da Fundação, que tem como presidente a professora doutora Márcia Regina de Oliveira. Então, sob a audiência pública do PPA 2026-2029 e a LOA de 2026. Falando um pouco da Fundação, qual que é o propósito da Fundação? É buscar apoiar, desenvolver atividades científicas, tecnológicas e de inovação, e por meio de parcerias, por meio de inovação, de convênios, com foco na região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Então, o que nós fazemos? Contamos com um grupo de especialistas, de pesquisadores, que então são capazes de oferecer vários serviços, produtos, sempre na questão da pesquisa, na operacionalização, voltada à ciência e tecnologia. Com organizações do setor público, privado, terceiro setor, acadêmico e educacional. Então, quais são, então, as diretrizes do PPA? Pensar na questão da gestão administrativa, suporte de ações. Nesse sentido, então, as principais ações é a administração geral, a manutenção em insumos, gestão de pessoas e capacitação, compras e contratos e infraestrutura física. Já em relação às parcerias e convênios e projetos, então, é buscar estruturar, captar recursos, executar e prestar contas de convênios de projetos institucionais com a Universidade de Taubaté e parceiros públicos e ou privados. Quais as principais ações? Bom, a captação, de recursos de projetos, a sua formalização, para tanto prospecção, elaboração de planos de trabalho, formalização dos instrumentos, gestão e execução, então todo o apoio técnico e administrativo nas aquisições, a logística em que vai operacionalizar os planos de trabalho dos respectivos projetos. E a prestação de conta e compliance. Então, esse acompanhamento físico, financeiro, prestação de contas e atendimento em todas as etapas desse projeto. E o monitoramento e avaliação por meio de indicadores de resultados físico-financeiros. Bom, em relação às principais ações, quanto a apoiar a inovação e o empreendimento tecnológico, como que ocorrem essas ações? Por meio de editais, de fomento, de bolsas, por meio de apoio do ecossistema de inovação, que vai contar, então, com hubs, com ambientes de inovação, com startups, com as aceleradoras, infraestrutura para pesquisa, desde esse acompanhamento, a gestão, a aquisição dos itens necessários, equipamentos para desenvolver os projetos, e também eventos científicos de inovação, que é onde ocorrem as feiras, os workshops, os congressos e a divulgação científica dos trabalhos realizados. A estrutura, então, vai contar com 3 programas, sendo 2 aqui muito voltado à questão da gestão e do apoio ao fomento, à pesquisa e à inovação, e a difusão científica também. E, em terceiro, a reserva de contingência. As ações, então, dos programas. Como que está organizado e dividido, então, nos programas do PPA? A gestão e infraestrutura para execução. Então, aqui na aquisição e substituição de equipamentos e a gestão administrativa e também formação continuada e seus respectivos códigos agora, aqui vinculados a este programa. O segundo programa, então, que é o apoio de fomento, pesquisa, inovação e difusão científica, nós vamos contar, então, com desenvolvimento e infraestrutura de pesquisas tecnológicas, desenvolvimento de ensino técnico, como, por exemplo, o convênio da Prefeitura de Taubaté, o ENCA, na formação de profissionais na área de aeronáutica,
incentivo à inserção de alunos na graduação e pós-graduação, também com convênio junto da Universidade de Taubaté, voltado, então, para as questões comercial e Copesa. Ainda em relação ao programa 2402, o suporte de ensino ao ensino superior nas unidades de ensino, nas UES, e aqui conta também com convênio para a realização dos cursos IAD. E suporte de ensino de pós-graduação, principalmente em relação ao stricto sensu, que envolve os mestrados e doutorados. Então, convênio com a Universidade de Taubaté e a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. Continuando o programa 2402, o apoio à proteção e revitalização das bacias hidrográficas, que está aqui no 2246, que também é um convênio com a Universidade de Taubaté e a FEIDRO, por meio de projetos. E apoio à pesquisa, tecnologia e inovação, já olhando para as questões de extensão e difusão de conhecimento, também um convênio com a universidade, mas prestando serviços para instituições privadas e prestação de serviços da FAPED. Reserva de contingência, então, a questão da segurança orçamentária. Quais são as fontes de financiamento? E aqui os dados apresentados, eles foram disponibilizados pelo setor de contabilidade. A fonte de financiamento, então, para as receitas correntes e transferência voluntária, para o ano de 2026, 9.796.000, o ano de 2027, 9.554.520, ano de 2028, 9.305.524 e 2029, 9.659.153, totalizando, então, R$ 37.761.773. Quanto às transferências voluntárias Unital, conforme os senhores já perceberam, já consta também do que o professor Mendró apresentou lá na Universidade de Taubaté, no que coube a Fundação, 50 mil, então, para 26, 52 mil para 27, 53.976 para 28 e 56.027 para 2029, que totaliza 212 milhões e 03. Dos programas e ações, então, daqueles que nós já apresentamos as suas, o que são e as suas respectivas ações, agora em relação aos recursos financeiros destinados ou planejados, propostos para o período 2026 a 2029. Então, no 1241, que é aquisição ou substituição de equipamentos, um total de 127 milhões no período. A gestão administrativa e formação continuada, no período, aqui no ano de 2026, 220 milhões, e totalizando no período 936 milhões e 600. O total, então, do programa, 250 milhões em 2026 e o período todo, 1.064.220. No programa 2402, voltado, então, ao fomento, pesquisa, inovação e à difusão científica, vai se desdobrar, então, em 3 grandes ações, que é a infraestrutura, desenvolvimento do ensino técnico e incentivo à inserção dos alunos na graduação e na pós-graduação. No ano de 2026, então, no Código 1243, nós temos 30 mil, somando o período, 128 mil. Em relação ao desenvolvimento do ensino técnico, 1.236.000 em 2026 e a somatória do período, 5.261.400. Em relação ao incentivo à inserção dos alunos na graduação e pós-graduação, 1.022.000 no ano de 2026 e, no período, 4.351.200. Continuando, então, o mesmo programa, para o suporte de ensino nas unidades, nas UES, 1.834.600 em 2026, totalizando
R$7.809.500 para o período. Quanto ao suporte ao ensino e pós-graduação, nas UES, R$4.047.300 em 2026 e a somatória, então, do período inteiro no PPA, R$17.228.500. Quanto ao apoio à proteção e revitalização das bacias hidrográficas, 2026, R$1.225.410, para o período, né, R$1.833.110. Aqui, observa-se que a vigência dos projetos envolvidos. O apoio à tecnologia, à pesquisa e tecnologia, 100 mil, então, em 26, e a somatória, então, do período inteiro, 425.600. Total, então, 9.496.310 para 2026 e a somatória do período PPA, 37.037.710. Bom, reserva de contingência, então, uma previsão, então, para 2026 de 100 mil e a somatória no período PPA, 425.600. Desta forma, a totalização, então, do PPA para o período, para o ano de 2026, uma previsão de 9.846.310, e quando olhamos, então, para todo o período, 38.527.530. Passamos, então, a falar sobre a LOA, e a LOA nós fizemos um resumo, porque já fomos apresentando o 2026, o ano de 2026, durante o PPA. Então, aqui, resumimos nas receitas, né, o total da receita patrimonial, então, em 150 mil, essa receita é oriunda de aplicações financeiras, a receita de serviços, 290 mil, transferências correntes, 113 mil, o que vai, então, trazer um total das receitas correntes, olhando para a questão da categoria econômica, de 639.500. Quando olhamos, então, para as receitas correntes intra-orçamentária, então, 9.242.310, que se repete aqui, e vai, então, totalizar as receitas correntes mais as receitas correntes intra-orçamentária, 9.796.310. Aqui, então, a transferência, então, voluntária da Unital para a Fundação. E olhamos as despesas, agora vamos as receitas, agora para as despesas. Então, as despesas correntes, ela traz pessoal em cargos sociais, 2.562.000, e outras despesas correntes com 7.124.310. Somando, então, as despesas correntes, 9.686.310. Investimento, 60 mil, e reserva de contingência, 100 mil para o ano 2026, então, vamos ter um total da despesa de 9.846.310. Então, a gente conclui o caminho, né, que traz essa perspectiva, todos os documentos estão ao caminho, à pesquisa, ciência, tecnologia, e a desenvolver os programas, as ações, né, a gestão com transparência, eficiência e a execução, então, durante a LDO, a LOA, também já apresentados. Então, muito obrigada e ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos. Muito obrigado, professora Kézia, representando aqui o FAPET. Neste momento, passaremos o questionamento dos vereadores e assessores. Como não temos inscritos, eu, representando aqui a Câmara Municipal, quero agradecer cada apresentação que foi aqui
posta para a população de Taubaté. Eu, como faço parte da Comissão de Finanças aqui na Câmara Municipal, para mim é muito importante ter os números detalhados para a hora que chegar aí um projeto, como sempre chega aqui da Universidade de Taubaté, a Unital, onde temos um excelente relacionamento com a reitora Nara e também com o IPMT, a Câmara Municipal, nem preciso falar, como aqui as declarações aqui são postas e transparentes para toda a população. Então, meus agradecimentos a todos que fizeram uma excelente apresentação para a população de Taubaté. Neste momento também declaro encerrados os recebimentos e os questionamentos online e inscrições aqui pelas palavras dos munícipes. E temos uma inscrita, eu queria aqui chamar aqui a Rafaela Roncone, onde representa a reitoria acadêmica da Medicina da Universidade de Taubaté. Você tem 3 minutos, Rafaela. Bom dia, agradeço em nome do diretório a oportunidade da fala. O Parlamento Legislativo tem seu início na Inglaterra, na Câmara dos Comuns, para limitar o poder absoluto do rei. Caros vereadores e assessores aqui presentes, que representam esse poder, em que momento se tornou normal passar por cima disso? Dia 22 de setembro, via deliberação publicada em CONSAD, a Unital reafirmou seu ajuste em 5,2%, com mensalidades que hoje superam R$ 9.500. Muito antes de chegar a esse valor, vimos muitos alunos tendo a necessidade de fazer vaquinhas ou de trancar a sua faculdade. O quão bem qualificada está uma universidade que prega diálogo e respeito, mas aprova por conta própria um valor que deveria ter sido anteriormente levado à Câmara. Por citar em reajuste, observemos que, na verdade, ele sequer seria necessário. Para o ano de 2026, a Lei Orçamentária Anual prevê um superávit de mais de R$ 5 milhões. Esse valor seria suficiente para suprir suposto reajuste para o aumento da mensalidade. Mas, muito além disso, sabemos que uma autarquia municipal não prevê lucro. Então, para onde vai esse dinheiro? O chamado superávit é resguardado como crédito suplementar, que é liberado com a necessidade da universidade. Em abril de 2025, houve a liberação de 2 créditos suplementares em um valor que supera 16 milhões de reais. Esse valor exorbitante está relacionado à construção, abertura e ampliação da Unital na cidade de Cruzeiro. Com 2 campi fora de sede, a maior arrecadação. Com maior arrecadação, a maior superávit. Se há cada vez mais dinheiro entrando, porque ainda assim é necessário aumentar a mensalidade. Caros vereadores, compartilhem da nossa indignação. Se entra cada vez mais dinheiro, por que não investir em nosso campus? Por que não ampliar a oferta de bolsas? Se é algo tão discutido, porém nunca é dada uma resposta. Por que não focar em aumentar os descontos de pontualidade e semestralidade, que hoje são em 5% e 8%, respectivamente? Na LOA para 2025, vereador, eu peço, obrigada. Os valores destinados para cada pró-reitoria eram detalhados com valor e destino. Na LOA para 2026, não há detalhamento de cada destinação de dinheiro, de forma que impede o nosso questionamento para onde o dinheiro está sendo destinado. Isso explicita que o nosso dinheiro não está sendo destrinchado, mas sim escondido. Vereadores, vocês são a peça-chave para garantir autonomia e controle. A aprovação de um reajuste sem aprovação da LOA na Câmara é um desrespeito com os mais de 700 estudantes que nós representamos e um afronte ao Poder Legislativo. Afinal, se não forem vocês a garantir equilíbrio e transparência, quem assegurar que o poder realmente continue nas mãos do povo? Obrigada. Rafaela, primeiramente, muito obrigado pela sua fala. Eu representando aqui a Câmara Municipal, os vereadores, eu me coloco à disposição, juntamente com toda a minha assessoria e junto com todo o diretório acadêmico, para poder estar fazendo uma reunião juntamente à Unital. Mas eu quero passar a palavra aqui para o professor Antônio Ricardo, que representa a Unital nesta manhã. O senhor tem 10 minutos.
Muito obrigado, vereador. Agradeço as palavras, Rafaela. Bom, antes de mais nada, nós temos que entender o que é a reposição. A reposição inflacionária é a manutenção do poder de compra da universidade. É o mesmo percentual onde os nossos contratos serão reajustados, onde as nossas aquisições serão reajustadas, e isso faz sentido que nós repassemos no valor da mensalidade. Os créditos adicionais, eles são utilizados prioritariamente ou totalmente na manutenção dos campi sede, tá? Os campi fora de sede, eles são locados e a manutenção é realizada pelo locador, tá bom? Então, as manutenções que nós temos visto, e sim, temos visto muitas manutenções e investimentos, inclusive no campus do Bom Conselho, a troca do telhado, o laboratório de simulação, recebemos agora a ambulância simulada que vocês estão vendo. Tudo isso é fruto desse superávit que é utilizado dentro do orçamento regular, na ordem aí de 2025, em torno de investimento de 21 milhões, 20.800 e alguma coisa, e dos créditos adicionais que foram autorizados aqui na Câmara, tá? Então, é muito importante deixar tudo isso muito claro, ok? Muito obrigado. Eu gostaria também de fazer um questionamento sobre as bolsas. O senhor apresentou na lei orçamentária que tem uma previsão de 7 milhões de reais destinados às bolsas para a pró-reitoria estudantil, mas eu gostaria de saber quais dessas bolsas, qual desse valor que vai ser destinado à medicina, né? Porque hoje em dia nós não temos bolsas para a medicina, nós temos a Bolsa Atleta, que contempla hoje somente um atleta da medicina, e só temos o desconto, pontualidade e semestralidade, que também não teve um reajuste há muito tempo. A gente percebe que há muito tempo ainda é 5% e 8%. Licença, vereador. Bom, as bolsas da medicina, sim, nós temos bolsas que atendem o curso de medicina. A Bolsa PAN, ela atende prioritariamente o curso da medicina, tá? Eu não tenho os números aqui para apontar quantos alunos são atendidos hoje pela Bolsa PAN. Então, ela é uma bolsa que está crescente dentro da Universidade de Taubaté e ela tem atendido prioritariamente os alunos da medicina. Mas eu me coloco à disposição, junto à professora Alexandra, da Pró-Reitoria Estudantil, para nós demonstrarmos para vocês as bolsas que nós temos vigentes hoje. Certo. Tá, professor, só gostaria de fazer um adendo. O PAN, ele não é uma bolsa, ele seria um adiamento de mensalidade, né? Que a gente pagaria após finalização do curso. O PAN, ele é uma bolsa de critério social, inclusive porque ele utiliza a dotação orçamentária da Universidade de Taubaté para ser mantido. E a dotação de onde o PAN é utilizado é a dotação das bolsas, tá bom? Entendi. Mas então, o senhor não saberia me dizer agora, no momento, qual é o valor destinado desses 7 milhões para bolsas para medicina? Eu passo para vocês, eu não tenho o valor da bolsa hoje PAN aqui comigo, não tenho destrinchado os valores das bolsas aqui, mas eu levanto com a Pró-Reitoria Estudantil e passo para vocês, tá bom? Certo, obrigada. Só gostaria de reiterar para o vereador Ariel e os assessores dos vereadores que estão aqui presentes, que realmente a nossa luta é sempre por um reajuste justo. R$ 9.500 não é o valor de uma autarquia, é o valor que bate o valor de uma universidade particular. E a gente está aqui hoje justamente para lutar contra isso. Agradeço. Obrigada. Rafaela, mais uma vez, muito obrigado pela sua fala, representando aí todo o diretório acadêmico da Universidade de Taubaté, na medicina. E essa audiência pública é realmente para isso, para escutar as pessoas e ver o que podemos melhorar em 2026, no PPA e no ALOA. Então, eu me comprometo, a Catherine aqui é minha chefe de gabinete, você pode pegar o contato com ela e a gente pode estar marcando uma reunião juntamente à universidade, junto com os seus colegas. Eu tenho certeza que a gente pode realmente poder contribuir e eu me coloco à disposição para isso. Obrigada. Tá bom? E, senhor Ricardo, fico no aguardo de uma reunião com o senhor e com a professora Alexandra. Obrigada. Encerrando essa audiência, chegamos ao fim da quarta audiência pública sobre o Plano Plurianual
para os exercícios 2026 e 2029 da Lei Orçamentária Anual para os exercícios 2026. Encerro agradecendo a participação dos representantes dos órgãos públicos municipais, dos munícipes presentes, os internautas e os telespectadores que acompanham a nossa TV Câmara pelas redes sociais. Ressaltamos a importância do acompanhamento pela população sobre o orçamento público será posto, para onde serão destinados os recursos, e isso refletirá no desenvolvimento da nossa cidade. Declaro encerrado. Bom dia a todos.